Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje, nessa tarde aqui de quarta-feira, estamos recebendo aqui hoje duas figuras importantes para o campo progressista, não só de Tuiutaba, mas de Minas Gerais. Sumiu? O áudio sumiu? Não, tô tranquilo, tô. Pode falar. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Está me ouvindo, deputado? Está me ouvindo? Cristiano, Isso, o deputado, o deputado Cristiano saiu, que teve um probleminha técnico, mas já deve estar voltando. Hoje eu quero, até quando ele volta, eu quero dizer que hoje é motivo de muita alegria. Hoje nós vamos para debater temas de muita importância aqui para o nosso Pontal. Eu quero agradecer todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está participando. Eu peço que você curta, que você compartilhe. E se você não é inscrito ainda no nosso Pontal Popular, que você se inscreva. Está me ouvindo agora, deputado? Agora sim, eu precisei sair e entrar rapidinho. Aí, perfeitamente. Então, eu quero dizer muito obrigado por você que está assistindo. Eu quero que você compartilhe essa live. Abra a sala de vídeo também. Nós temos aqui no Pontal o pessoal acompanhando de Santa Vitória, Capinópolis, o pessoal aqui também de toda a região e de Tuiutaba. Então, é um prazer receber hoje. Hoje a gente está aqui com o professor e pré-candidato a prefeito de Tuiutaba, professor Ticulino, que também é presidente do PT de Tuiutaba. Boa tarde, professor. boa tarde, Rafael. Quero dar boa tarde, um fraternal abraço ao meu companheiro e líder, né, deputado Cristiano, presidente do PT estadual de Minas, e dizer que é com muito orgulho, com muita honra, de recebê-lo aqui no nosso blog e de estar apresentando você. Tá certo? E dizer, Cristiano, que Tuiutaba é a cidade que a gente pode dizer o seguinte: Ituiutaba antes e depois do governo Lula. Sabe por quê, Cristiano? Ituiutaba hoje tem 3 universidades públicas. A extensão da UFO, no governo do PT, que trouxe para cá, o Instituto Federal, e tem a UENG. Nós também temos mais de 10 mil casas aqui, Cristiano. Os bairros aqui que mudou a cidade, né? Projeto Dilma. Então, eu tenho felicidade, enquanto petista, de falar isso. E falar isso para você, meu presidente, né? E nossa liderança. Também estamos recebendo hoje, ele é deputado estadual, é presidente do PT Minas. Boa tarde, deputado Cristiano. Boa tarde, companheiro Rafael. Boa tarde, professor Ticolino. Prazer, viu, gente? Estar fazendo esse bate-papo aí com vocês, que com certeza tem uma turma bacana aí do Pontal do Triângulo, nos acompanhando, Tuiutaba e toda a região. E importante, né, gente? Porque aqui nós vamos falar um pouco do cenário nacional, falar do Estado, do município, falar do PT, isso, nós vamos falar do PT, Partido dos Trabalhadores, desse novo momento que nós estamos fazendo, transformando o PT aqui em Minas, também a nível nacional. E, pô, a satisfação, cara. Uma satisfação, satisfeito de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Nosso blog fica muito contente de ser um blog progressista, receber pessoas que representam o progressista. Temos aqui recebido pessoal de outros partidos também progressistas. E nessa questão, já quero começar perguntando para o deputado Cristiano. Primeiramente, aqui no Pontal, o pessoal tem muita dúvida. Primeiro, como se identifica um partido progressista e o que é ser progressista, né? Porque há aqui diversas interpretações, diversas formas de pensar. Então, ser progressista é o quê? Né? É o primeiro passo. O que é um partido verdadeiramente progressista? Rafael, eu entendo o seguinte: ou você é conservador ou se é progressista. O próprio nome já fala, né? Que progride, né? Que
vai adiante, né? O PT se enquadra nesse sentido, porque é um partido que garante, defende a garantia dos direitos coletivos e individuais, né? É um partido progressista porque tem que caber todo mundo, todos os pensamentos, as questões sociais das mulheres, LGBTQI, tem que caber todo mundo, né? Você tem que construir uma sociedade que ela pertence a todas as pessoas. E também a gente caminha no sentido do enfrentamento à desigualdade social. Você tem hoje dois pensamentos no Brasil. Você tem um pensamento que ele é ligado a esse conservadorismo do seu Bolsonaro, tanto nos costumes quanto na economia, e você tem a outra vertente que somos nós que ousamos, né, que nós defendemos essas garantias coletivas individuais e também uma economia que não seja ortodoxa, essa economia que sempre prioriza o mercado financeiro, né, que o orçamento público do Estado e dos governos sempre estão a serviço dos poderosos e do mercado que acaba comandando essa cadeia. Quando nós governamos, fizemos questão de pegar uma parte desse orçamento e entregar para o povo, para a grande maioria da população. Para entender, o Brasil é um dos maiores países em desigualdade social e econômica. Quando a gente fala que tem um partido progressista no governo, ele fala em distribuição de renda, aumento real do salário mínimo, ele fala de economia de família, economia de governo, de uma revisão de lógica, defende uma revisão de lógica tributária, né, que nós sabemos que os pobres pagam impostos, os mais ricos não pagam. Então, nesse sentido, a gente quer progredir, né? A gente tem um caminho de diminuir essa distância, esse ato dos mais ricos com os mais pobres. A depender dos partidos não progressistas, e na maioria das vezes conservadores, tanto nos costumes quanto na economia, você vai continuar fazendo a manutenção dessa desigualdade, 1% da população com a maior parte da riqueza e a grande metade do povo brasileiro, segundo dados do PNAD, vivendo com menos de R$ 430 per capita. São essas coisas que nos distinguem, né? Outra pergunta que ela é sempre bem-vinda é a diferença entre a direita e a esquerda, né? O que eu acabei de descrever aqui está muito no campo da direita. Nós, da esquerda, desde a época lá da Revolução Francesa, né, estamos ali na representação das camadas e das classes populares. E qual a melhor forma de você sintetizar o que é direita e esquerda? A esquerda luta contra a desigualdade, contra o preconceito, contra o racismo, contra a violência e pela soberania do seu país. A direita luta contra a esquerda. Temos aí uma explicação sintetizada e que ilustra bem. Professor Tico, sou pré-candidato a prefeito de Ituiutaba. Qual seria o diferencial de um progressista? Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir, professor Tico? Está me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. O professor Tico, todo mundo sabe, ele é pré-candidato à prefeitura de Ituiutaba, da esquerda. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como prefeito, que a administração ali mais próxima ali do cidadão é o prefeito, é o vereador, como seria uma prefeitura administrada por um progressista, na sua visão? Ô, Rafael, é interessante no gancho que o Cristiano falou, que a gente fala a diferença entre progressista e conservadores. Às vezes a gente fala também que a questão conservador, eles conservam o costume, mas não é o costume legal, não, né? Às vezes falam que é o costume da boa família. Eles usam um discurso falso moralista, para poder, muitas vezes, usar de discriminação, né? E tem outra coisa que o Cristiano deixou bem claro, que quando fala em conservador, olha, se nós temos pobres e temos ricos, vamos conservar, vamos manter do jeito que está. Quem é rico quem é pobre é. Então, aí começa a diferença, né? É isso? Nós somos progressistas, a gente não quer mais essa diferença. A gente não quer os pobres, né, na margem. O que é a palavra mágica? Ela marginalizado. Muitas vezes pensa que marginalizado é o bandido. Não, a margem não tem a margem do rio, que é a beirada do rio, não é isso? Então, quem está à margem da sociedade é um marginalizado. Então, aquele que não tem um bom emprego, né? Nós, negros, somos marginalizados pela discriminação, não é isso?
As pessoas que nasceram e não têm acesso à dignidade de emprego, trabalho, educação, saúde, são marginalizados. E nós, progressistas, nós do campo da esquerda, queremos acabar com essa distância, sabe? Entre a margem e de quem se encontra no centro do poder econômico, né? A gente quer acabar com essa distância que tem rico lá e pobre aqui, não. Por que não ter uma melhor distribuição? Por que não ter melhor dignidade? Né? Aí vem aquela nossa discussão, velha discussão, né, Cristiano? Questão da concepção de Estado. Nós progressistas acreditamos que a presença do Estado ou do poder público é essencial para cumprir esse papel. E aí eu posso te dizer que aqui em Tuiutaba nós teríamos que pensar, se possível, né, a gente confirmando a candidatura e se numa possível eleição, né, que seria interessante uma proposta de mudança. E não é coisa de fazer milagre, tirar coelho da cartola, não. Coisas, por exemplo, nós temos verba para a educação, eu acho que teria que ter um investimento significativo na escola integral, e dentro dela a questão da creche, com horários alternativos. Sabe o que, Cristiano? O que acontece? A creche funciona até das 7 até as 16, 17 horas. E tem gente que termina às 18 e vai trabalhar, e vai estudar. Então tem que ser repensado a condição do trabalhador. E outra coisa, nós estamos passando por uma pandemia. Essa discussão, aí eu vou pegar o Boaventura, Cristiano, que a gente vai pegar lá não, pedi a palavra. Conhecimento do Norte e Sul, pedi a palavra, que eu sou disléxico, quando perco antes, né? E que ele fala da gente fugir do eurocentrismo. Porque nós vamos ter que ter criatividade para poder adaptar no que está por vir. Então, por exemplo, se hoje a gente percebe que temos um grande número de pessoas na margem, infelizmente, a tendência é que isso vai ampliar. É culpa da pandemia? Não, é culpa de quem está à frente e está comandando o país. Claro que a pandemia tem sua porcentagem, mas se o Bolsonaro tivesse um pingo de dignidade, né, ele não pegaria mais de R$1 trilhão e entregaria para o mercado especulativo. Ele pegaria parte desse dinheiro e entregaria aos trabalhadores. Olha, os trabalhadores, tipo, carteira assinada também, mas o trabalhador, aquele pequeno e médio, né, o microempresário, o cara que trabalha para manter. E aí nós poderíamos pensar no Banco do Povo, né, políticas alternativas, tá certo? Por exemplo, alguém que estaria à frente da prefeitura, como nós estamos numa cidade que é bem agrícola, sabe, Cristiano? Tuiutaba, por que, de repente, então, a parceria da prefeitura, já que existe a possibilidade, por exemplo, na produção da merenda escolar, tem a educação, tem que consumir tantos por cento dos produtos agrícolas produzidos no pequeno e médio produtor. Tem que aumentar isso, tem que ampliar essa questão da merenda, porque tem gente que vai passar fome. Tem gente que vai passar fome, então nós temos que pensar como é que essas pessoas vão fazer. Aliás, Cristiano, o que me incomoda, eu estou aqui com a minha internet, nós estamos tendo esse diálogo legal, tem gente que não tem o que comer nem tem máscara, sabe? E aí você vê um cara falar que tem que salvar a economia. Mas como se vai salvar a economia se não vai ter população? Como salvar a economia se o cara permite que essa pandemia ela rebenta com a população e nenhum país vai querer manter relações comerciais conosco? Nem o ídolo do Bolsonaro, nem o ídolo do Bolsonaro, o Trump, está querendo conversar com a gente. Porque, Rafael, já vai. Porque é o seguinte, cara, não existe comércio sozinho. Não existe. Você tem que produzir, você tem que vender para alguém, sabe? E outras coisas, as pessoas têm que ter grana para consumir. Então não adianta isso ficar centralizado na mão de alguém. Aí vem a necessidade
de ter governo progressista, porque ele tem sensibilidade. Não é que a gente é contra quem é o empresário, muito pelo contrário, nós somos aliados, porque se os empresários perceber que o trabalhador ganha melhor e vai dar mais riqueza para ele, mas o trabalhador vai viver numa situação, uma condição bem mais respeitável. Então, nós não somos inimigos de patrão, sabe? Nós somos amigos do trabalhador que vai aumentar o lucro desse cara. O capital gira. Não adianta ficar parado na mão de alguém, tá? Pode falar, desculpa. Vamos lá, voltando aqui a esse tema econômico, eu quero saber como andam as finanças do Estado. Quero agora o deputado Cristiano está lá em Belo Horizonte, está acompanhando, se há dinheiro no Estado, e como viu o auxílio emergencial que está passando por muitos problemas. A gente tem recebido relatos, porque a lei não fala em algumas coisas e a portaria impôs outras coisas, né? Você vê questão de que a lei diz que a pessoa não pode ter emprego formal, né? E aí tem uma portaria que diz que a pessoa tem que estar desempregada 3 meses. Então é o governo dificultando o acesso à população que está precisando desse auxílio emergencial. Tem essa questão e a questão de socorro às pequenas e médias empresas, isso na questão nacional e estadual. O governo do estado tem dinheiro ou está quebrado, como diz o Zema, que o Zema anda dizendo, né? Tudo mostra que para ter dinheiro tem que vender CEMIG, tem que vender tudo para entrar dinheiro. É isso mesmo? Ou é conversa fiada, é mais uma enganação do Zema? Bom, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: Minas já vem passando por uma crise fiscal já há um bom tempo. Isso não começou no governo Zema, é verdade, não começou no governo Fernando Pimentel do PT, começou muito antes disso, quando o Aécio, lá atrás, com seus choques de gestão, né, as suas mágicas contábeis, aumentava o endividamento. Só explica para o povo o que é uma crise fiscal, para o pessoal entender, mais, compreender mais. Vou chegar lá. E lá atrás os caras endividaram demais o Estado, com empréstimos na União, empréstimos no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eles diziam o seguinte: olha, o Minas está equilibrado, receita versus menos despesa é zero, déficit zero. Só que não é bem assim. Quando nós assumimos o Estado, nós já pegamos o Estado com 7,2 bi de déficit orçamentário anual, sem falar dos, 90 bi de déficit geral dos financiamentos, empréstimos, dívidas, compromissos, fornecedores, por aí vai. E, naquele momento, a gente assume o governo, a Dilma sofre o golpe, o Temer assume e começa a cercear o governo do Estado do PT, retendo, inclusive, recursos importantes para nós, e a crise econômica mundial joga lá no chão o preço das commodities, né, do setor primário, como o minério, por exemplo. Isso agrava a situação do Estado. Nem por isso nós deixamos de honrar alguns compromissos importantes, né? O Zema assume, e ele herda, ele fala de herança maldita, mas ele herda também alguns bons dividendos da nossa gestão. Ele herda, por exemplo, um acerto judicial do antigo Benj, que faz uma recomposição bilionária nos cofres do Estado. Ele recebe agora, mais recente, 1 bilhão da Vale do Rio Doce, dos processos e ações em curso. Ele tem suspenso o pagamento da dívida do Estado com a União, fazendo uma economia de 8 bi por ano, e também a entrada de novos recursos com o aumento da receita. Qualquer cidadão que quiser, entra no portal da transparência, do sindicato, da Fazenda, Sindifisco, Sinfasfisco, e está lá os números. Comparado o primeiro trimestre de 2020 com Covid, com o primeiro trimestre de 2019 sem Covid, a receita aumentou em 3 bi, mais 3 bi. Anunciava uma frustração de receita para maio da ordem de 2 bi. Eu imaginava que ficaria em torno de 640 milhões. Pasmem, tivemos superávit também em maio. Então, quando tem uma entrada de recurso e o governo fala, eu não sei que dia que eu vou pagar, para mim é bravata. Porque então ele tem que dizer onde está colocando essa grana toda que está entrando. Agora vai entrar mais 700 milhões do governo federal daquele pacto, né, de auxílio aos municípios e estados, vai entrar 700. Eu quero saber
qual que é a mágica reversa que não vai dar para pagar o servidor? Já anunciou para a saúde, para a segurança, os demais servidores não anunciou nada. Então, a gente não pede que o governo faça extravagâncias. Em que pese que eu acho que em momento de crise, duas ações são fundamentais. Os investimentos na saúde, porque é uma crise sanitária, e na questão social, quando você cria auxílios emergenciais, como foi criado no âmbito federal, contra gosto do Bolsonaro, a contragosto do Paulo Guedes, né? Porque eles não queriam, nós batemos, queríamos 1.040 per capita, e mandaram a proposta de R$ 200 apenas, e lá na Câmara fizemos um grande movimento, com atores também do centro, com espírito progressista, democrático, e conseguimos chegar a R$ 600, a R$ 1.200, dependendo da situação de mulher, chefe de família, enfim. O problema é o seguinte, que você cria o benefício e o direito, e o mecanismo, o instrumento para a concessão não funciona. O Estado ele é mestre para fazer isso, fala que você tem um direito, mas cria obstáculos para você não receber o direito. E aí tem gente que precisa, não consegue, é indeferido, os mais variados absurdos, Então, um contingente muito grande da população brasileira ainda não recebeu. Na outra ponta, quando a gente fala do micro, pequeno empresário, nem o governo federal nem o estadual não apresentou uma agenda para socorrer também essas pessoas, para subsídio da folha de pagamento, auxílio e aluguel, crédito extraordinário rotativo, não apresentaram nada. Primeiro que eles não acreditam na pandemia, né? O Brasil é o terceiro em mortes no mundo e eles ainda acham que isso é uma gripezinha, banalizam o problema da pandemia. E para pressionar uma parte da sociedade, que são os micros e pequenos empresários, que estão com a água no nariz, a fazer um movimento pró-abertura, eles não criam nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de ajuda. E aí os caras ficam desesperados. No exato momento que nós vamos atravessar o pior momento dessa pandemia no Brasil, e em Minas Gerais não é diferente. Em Minas Gerais, eu falei isso hoje mais cedo na rádio, o Tico acompanhou, nós temos aí um problema grave de subnotificação. Olha, Minas morreram 430 pessoas. Na minha opinião, não é. São mais. Vamos cruzar os dados de quem morreu por síndrome aguda respiratória, comparando os mesmos períodos. Vamos olhar os dados dos cartórios, vamos olhar os dados dos municípios. O número é muito maior, mas Minas é o segundo estado com menor testagem. E aí o Zema fala em Minas consciente, né? Minas consciente, vamos reabrir, vamos flexibilizar, vamos aderir aqui à cartilha, sem assumir nenhuma responsabilidade, e a maioria das cidades que deram mole, que afrouxaram, o número de vítimas aumentou. Hoje, no Jornal Tempo, você pode ler, Uberlândia aumenta em 50% o número de mortos por Covid-19. Então, essa que é a questão. Governos negacionistas não se orientam pela ciência, não planejam o enfrentamento da pandemia e colocam o Brasil e Minas Gerais na situação que nós estamos hoje. Então, é isso que o deputado diz. Então, essa questão, porque muita gente fica me perguntando, às vezes nos questiona aqui nas nossas lives, nas nossas matérias, por que não vender a CEMIG, por que não vender, porque aí vai entrar dinheiro. Na verdade, se você hoje já tem uma crítica contra essas empresas públicas, você já reclama dela, que hoje ela não está lá vendo lucro, ela está lá para gerir, para trazer energia. Imagina se você vendesse essas grandes empresas, que aí sim vão estar pensando no lucro, e aí eu quero ver como é que vai chegar a energia rural, às pequenas propriedades, como é que vai expandir. Então é muito importante ver que há sim a possibilidade, não é que está jorrando dinheiro, mas ninguém quer que o Estado faça alguma loucura, mas há sim capacidade de pelo menos pagar o salário, né, professor? Tipo, hoje o servidor, principalmente o da educação, está passando por aperto, o professor Tico é professor, pode dizer, está difícil, e junto com isso, tem um ensino à distância, que é uma incompreensão da situação de Minas, né, professor Tico? Rafael, essa questão de privatização, eu gosto de comparar que nem o pai de família, né, que tem os gastos. E aí, então, o pai de família é o Estado. Vai privatizar? Então, vamos deixar de gastar. Eu vou continuar bebendo cerveja, vou fazer farra, mas eu vou cortar na educação dos meus filhos, tá? Questão de alimentação, tá certo? Que aí vai dar tudo certo. Vou vender a casa e vou morar onde? Ué, é a mesma coisa. Você vai privatizar o bem, as riquezas do Estado, que o Estado provém, né, em garantia da população,
com que você vai manter a dignidade da população? E aí a questão da energia que você falou, Rafael, aí não é só a questão como é que vai chegar a energia lá para o pequeno produtor, ou mesmo para o grande produtor, mas como que a indústria vai funcionar, né? Se aí você tem que pagar uma energia mais cara, né? E em relação à questão dessa educação à distância, na realidade, a acessibilidade do Zema, tem um amigo meu, o Cristiano, que fala que esse cara nasceu para vender botijão de gás, porque é para isso que ele serve, porque gestor público ele não é. Ele não é. Nós estamos vendo aí essa questão que você falou de Uberlândia, e agora essa jogada que ele fez, porque ele fez uma enganação danada com a gente. Primeiro, ficou sem pagar o nosso 13º, fomos receber agora, em maio, com o dinheiro do Fundef em conta. Né? Hoje ele está tendo lá seus 500 milhões, como o Cristiano disse, e vai pagar uma parcela de 2 mil agora, segunda-feira. Terminar de pagar lá no final do mês. E vem com essa educação à distância, que é para inglês ver. Sabe? Por quê? Primeiro, o material que foi produzido é piada. Ô, Cristiano, nós estávamos vendo hoje uma aula de história em que uma professora falou de um possível embate do Henrique VIII com o Carlos X, sabe? Ele tem uma diferença de mais de 100 anos de diferença de período. São as coisas que não dá para engolir. Não dá para descer. E o pior disso é que eles inventam, como é que é o mesmo nome do material aí? Até eu não consigo guardar, de tanto, sabe? Esse material provavelmente tirou, tem questões que tirou da internet, né? Foi lá, pegou no Wikipedia, certamente alguma coisa e jogou, montou material, falou que tem um material espetacular, né? E a questão da transmissão das aulas seria pela a Rede Minas, que aqui não chega, né? Ninguém nem sabe o que é isso, Cristiano. Pensa que é um presente para Papai Noel, Rede Minas, ninguém sabe. É fora da nossa realidade. E aí, quem não tem pode assistir pelo YouTube. E hoje no rádio, quando nós falamos lá, o rapaz falou assim, que o governo assegurava para poder baixar material, né? A internet. Tem vários bairros aqui, não, que você falou assim, tem várias regiões de Minas que não tem a internet e celular direito, não é isso? Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, aqui no Triângulo mesmo, tem regiões que não chegam. Mas aqui em Tuiutaba mesmo, que a cidade, como eu disse para você, ela expandiu de tal forma, com os novos bairros Minha Casa Minha Vida, tem lugar que não chega lá, não pega o telefone, não tem internet direito, não tem infraestrutura. Ou seja, essa pessoa da margem, do qual eu falei, as pessoas carentes, que o governo faz questão de virar as costas, que o poder público faz questão de virar as costas, vai ficar lá esquecida, sabe? Não vai ter direito à educação. Na realidade, sabe o que está acontecendo, que está mais me deixando indignado? Eles estão dando satisfação para os pais e para os eleitores, porque eles estão fazendo um jogo eleitoral. Para os meninos fazerem de conta que está fazendo, respondendo os exercícios da apostila, para apresentar e ganhar nota e ser aprovado. É uma irresponsabilidade com a educação, sabe? Aliás, é isso que ele quer. Inclusive, a gente está percebendo, Cristiano, que esse projeto dele é uma tentativa, lá para frente, dele tentar implementar a aula à distância. Eu já tinha levantado essa bola, porque nós temos aulas de extensões na APAC, que é da EJA, e começou a faltar aula em algumas escolas, e alguns professores não conseguiam pegar a designação. Aí falaram, não, vai ter aula à distância. Então, o que ele está aproveitando essa pandemia? Está aproveitando também para jogar como sempre, algo garganta abaixo, que vai fazer de conta que é e não é, e vai dar a ele, né, condição de valorizar o setor privado, porque as pessoas vão em direção do setor privado, só que o trabalhador não dá conta de pagar escola particular para os seus filhos.
É isso. Ele desvaloriza os professores, congelou o salário, não é isso? Não paga e fala que é preocupado com a educação, né? Fala que é um novo do velho senhor de chicote da Casa Grande, que batia, que explorava, que violenta a dignidade do trabalhador. É esse que esse senhor de Araxá é, sabe? Que está hoje caminhando junto com o outro louco que está em Brasília, que estão colocando em vida, né, em risco a vida das nossas crianças. Aí eu fico mais indignado que a maioria dos alunos que não tem acesso a essa internet são pessoas da minha etnia. Os negros ficam ali a ver navio. E eu tenho que levantar essa questão aqui, Cristiano. Eu tenho que levantar, porque nesse momento eu fico imaginando o que eles estão pensando de perspectiva de vida. Se na sala de aula, quando eu estou ali, frente a frente com meus alunos, muitos desses se sentem discriminados, se sentem desvalorizados, agora ninguém chega ali para olhar no olho dele e para tentar cativá-lo ou buscar alguma forma estratégica de levar o conhecimento. Então, é muito sério. Eu acho que essa questão desse ensino à distância, ele usou o argumento para pegar os professores, Cristiano, eu quero que depois você fala sobre isso, que é para não deixar o aluno afastado da escola. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Nós estamos agora, ou nós salvamos nossa vida, ou cuidamos de nossas vidas para estarmos, um ano que vem, nós passar essa pandemia, ou então, sabe lá o que vai acontecer. Então, Rafael, eu sou, como o próprio Darcy falou, o Zema é um capitão do mato, né? É um cara que está aí para poder fazer o trabalho sujo com um discurso bonito, tá? Falando que é algo moderno, e agora ele inventou falou que não tem dinheiro, mas que vai criar um novo projeto para criar mão de obra. Pô, sabe lá se vai ter emprego, se vai ter indústria aqui? É isso? Então é isso. Agora, emendando a respeito também do ensino à distância, que tem outro fator também, porque é muito importante a relação do professor e aluno, né? Não é somente um livro, não há necessidade, não há esse livro ou um conteúdo, uma apostila online ou vídeos, se só isso resolvesse, já é provado que há necessidade dessa interação do professor e aluno, né, deputado Cristiano, e como fazer? Eu quero a pergunta até também que muitas pessoas me fazem é se esse ano, essas aulas, essas matérias vai valer a fim de ano letivo, né? Se vai contar alguma coisa como valendo mesmo o ano eletivo. E como fazer, como solucionar esse problema das pessoas que não estão conseguindo, nesse momento, estudar? Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer é sobre as privatizações. Quem prestou atenção no que eu falei, especialmente o servidor, que cai na conversa do Zema, de que para receber em dia tem que vender as estatais e fazer reforma da Previdência que vai afetar o servidor, está caindo num conto. Acabei de explicar aqui, fui no portal da Transparência, os dados da Fazenda de Minas Gerais sobre o superávit do Estado. Ou seja, independente das privatizações, há recursos. Então, o servidor tem que cobrar que o governador pague. Nós, deputados, temos que cobrar que o governador pague. Esse é um ponto. Segundo ponto, privatização. A CEMIG foi considerada, ganhou o índice Dow Jones de sustentabilidade na Bolsa de Valores de Nova York. A CEMIG acumula nos últimos anos, pelo menos nos períodos do nosso governo, bons superávites, do qual o Estado participa desses dividendos. O preço que a CEMIG pode valer, e imagino eu que no meio de uma crise vende na bacia das almas, talvez vai representar 3, 4 anos de dividendos que o Estado teria direito a receber da CEMIG. O governador Zema diz que o problema da CEMIG é com o cabide de emprego.
Quem é o chefe da CEMIG? O chefe da CEMIG é o governador. Se hoje tem cabide de emprego, é sobre a permissão, autorização, consentimento do senhor Romeu Zema. O Zema diz, o problema da CEMIG, que lá tem muitos conselheiros remunerados. Ele mesmo indicou uma porrada de secretário para ser conselheiro da CEMIG e receber grana. Então, eu não compreendo como alguém que se diz gestor, que nas minhas lojas e fez aconteceu, tem uma empresa que é superavitária, uma empresa reconhecida, inclusive, na Bolsa de Nova York, e vai dizer que tem que vendê-la. Aí não é uma questão se a empresa é boa ou não. Nós podemos brigar e discutir preço de tarifa, apesar que é a ANEEL que regulamenta. Nós podemos debater uma série de coisas, mas ninguém há de negar que a CEMIG é uma empresa importante, que pertence ao patrimônio do povo mineiro. A vantagem disso tudo é que a Constituição do Estado diz que o povo tem que ser ouvido. 3/5 da Assembleia tem que autorizar e depois tem que ser realizado o plebiscito para saber se o povo quer que vende ou não. Né? Então, dessa maneira, isso serve para a CEMIG, serve para a Copasa, serve para outras empresas. Essas experiências privatistas nem sempre dão um bom resultado. Vale do Rio Doce. Depois que a Vale foi vendida na Bacia das Almas, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Vale do Rio Doce passou a registrar bons lucros, mas, por outro lado, passou também a figurar vou abrir parênteses, em tragédias onde centenas de pessoas morreram. Mais recentemente, Minas e Brumadinho, privatização, Vale do Rio Doce. Antes da privatização, eu não sei quais são os números, me parece que não são tão elevados assim. Ainda sobre energia, convido os amigos a procurarem informações sobre a CPI da privatização da energia elétrica em Goiás. A empresa que assumiu aumentou os custos, precarizou as operações e a aprovação caiu muito. Por quê? Vai aumentar a margem de lucro. Tanto que o governador do estado, que não é do PT, de direita, cogita reestatizar a empresa. Os deputados que compõem a CPI estiveram na Assembleia Legislativa e nos contaram como foi lá a experiência. Dessa maneira, ainda não vi argumentos que me convencessem a ser favorável à venda da CEMIG, da Copasa e da Gasmig. Esse é um ponto. Segundo ponto, o pagamento do 13º, e o Zé me estufa o peito para falar, eu paguei o 13º que o Pimentel não quis pagar. Primeiro que ninguém não quis, não pôde. E segundo, ele pôde pelas condições que nós deixamos, como eu já citei anteriormente. Como eu citei o dinheiro do BENJ, que entrou, como eu citei o superávit que entrou, a suspensão do pagamento da dívida com a União, de uma ação que nós ingressamos em 2018 e ela foi concedida em 2019 para o governo Zema. Então, veja, gente, vamos estabelecer que é verdade, né? Nós precisamos estabelecer a verdade e não cair na conversa fácil do Zema e de boa parte hoje da imprensa mineira. Então, eu queria destacar isso. E sobre... Cristiano, só um toque, foi bom você ter falado, o único governador esses últimos anos que tem uma valorização do professor de educação à distância. Inclusive, tipo, nós tivemos que fazer uma pressão, os deputados que têm ligação com a educação, tivemos que fazer um movimento, junto com o CIDIUT, com outros colegas, com a Comissão de Educação, para que o governo não demitisse cerca de 100 mil contratados da educação. Nós tivemos que meter o pé na porta para frear, porque o negócio estava em curso. Vamos ver, eu espero que a gente consiga ter êxito até o final. E sobre a educação à distância, viu, gente? Eu estava vendo no jornal O Tempo agora há pouco, secretário de Educação dizendo que vai fazer a revisão, que já começou a ser feita a revisão do material. Porque tudo isso que está sendo dito aqui, da precariedade do material, do seu conteúdo muito questionável, que tipo de ensino está sendo ofertado para os alunos, eles mesmos já admitiram, reconheceram lá, falaram, esse trem aqui não serve. É um problema de conteúdo, é um problema também de forma, de modelo. Eu vou dizer, Rede Minas, não pega em 2/3 dos municípios. Internet, maioria dos alunos, mais de 50% não tem computador, mais de 40% não tem conexão de internet, tem lá os aplicativos para WhatsApp. Ah, mas aí o governo vai conversar com as operadoras para arrumar uma carga. Nem todos os municípios pegam internet, por isso que você tem programas como Minas Comunica e por aí vai. E aí faz um patch precário, de conteúdo precário, como o Tico bem lembrou. Então, enfim, gente, olha, não tem como prosperar. Os alunos
que têm boa internet, que estão nos bons centros, que têm uma orientação em casa dos pais com um bom nível de educação que ajuda a orientá-los, até poderão ter aí alguma facilidade. Mas a maioria dos alunos, eu penso, terá problema. É por isso que nós defendemos que não sejam considerados como dias letivos esse período da educação à distância que o Estado está oferecendo. Até porque é uma covardia, né? Aí você cria uma desigualdade enorme. Então, aquele aluno que tem ali a capacidade de ter uma boa internet, de ter pais que conseguem ali transmitir o conhecimento, vai estar sempre na vantagem daquele mais pobre, né? Aquele que está ali na periferia ou está em um local que não pega internet. Isso é uma política de desigualdade, esse ensino à distância, né? Porque sempre os privilegiados vão ter sucesso. É a desigualdade implementada como plano de governo. E falando em plano de governo, eu quero agora falar de eleições. Eu sei que temos que salvar vida, é muito importante salvar vida, mas também há um risco muito grande quando você tem os aseptas, os seguidores do Bolsonaro. Imagina já que no governo federal é importante um Ministério de Saúde, que nós não temos ministro. O Zema aqui em Minas não faz um combate efetivo à pandemia, e eu fico imaginando qual que seria um risco, o risco que nós temos os aseptas, isso é, os seguidores do Zema, do Bolsonaro, que está hospedado em muitos partidos, mas principalmente ali no PSL, no PSC, do Novo. Qual que é o risco na prefeitura que tem a política federal, chega, impacta na vida do cidadão. A estadual, lá de que acontece em Belo Horizonte, também impacta, mas o município é de forma imediata, é de forma impactadora. Então, qual seria o risco hoje, professor Tico, depois passando para o deputado Cristiano, que é também presidente do PT Minas, qual seria o risco de nós termos esses canais? Porque, gente que defende o racismo, gente que quer implantar política de desigualdade, gente que nega a ciência, meu povo, gente que fala que a Terra é plana, e esses seguidores do Bolsonaro na prefeitura, que tem aquela ligação mais direta, aquelas políticas de impacto. Qual seria esse risco hoje, professor Ticulino? Ué, Rafael, é o risco de Brasília chegar até os municípios. Aquela palhaçada, na realidade o cara não está governando, né? O cara não está governando. Vamos pegar um ponto só para comprovar isso que eu estou falando para você. A gente deixa de falar aqui. Você tem um ministro da Educação que não nos representa. Educação, esse governo Bolsonaro tem, para a saúde, para a habitação, para os empresários, que ele tanto falou, que ajudar, para os produtores. Nenhum. Então, se isso chegar ao município, Rafael, é o caos. Porque os caras, eles baseiam tudo no fake, ou seja, na mentira. Aí eu vou falar na frente do professor de filosofia que conhecimento, segundo a filosofia, é a verdade. Por isso que a gente respeita a ciência, porque a gente busca o conhecimento bem fundamentado. Mas os caras não estão nem aí. Eles usam da mentira para fundamentar, inclusive, os discursos deles, para enganar, para propagar o ódio, o racismo, para trazer o fascismo, o nazismo de retorno para a nossa sociedade. Imagina isso aqui em Ituiutaba. Nós temos um problema sério com os nossos jovens, Rafael. E isso muito me incomoda cada vez mais, Cristiano. Está aumentando o número de jovens que estão se perdendo, sabe? Pela droga, sabe? Por não ter mais visibilidade que o mundo pode lhe oferecer algo de bom. Então, se esses caras ganhar, a chacina que ocorre no Rio, onde eles mandam, isso vai vir para cá, cara. A violência, o ódio, a intolerância, o desrespeito às opções sexuais. Isso é sério. É um momento agora, olho no olho.
É um momento agora das pessoas deixarem o ódio de lado, usar a razão e agora podem colocar na balança. Faz 4 anos, nós vamos para 5 anos que o PT saiu do governo. O que houve de bom nesses 4, 5 anos? Os trabalhadores? Nada. Perdemos direitos trabalhistas, direito de aposentar, não é isso? Estão querendo congelar nossos salários. Você vê um vice-presidente como o Mourão falar lá para os empresários de São Paulo que era um absurdo pagar o salário mínimo. É isso. A mídia, a grande mídia e os fakes do Bolsonaro iludiram quem votou nele. Está aí o que nós falamos, a questão do Cristiano, sobre a falta de responsabilidade que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro está tendo de não salvar a economia, né? Porque o Guedes, lá na reunião, falou assim, nós temos que dar dinheiro para os ricos, para os grandes, os pequenos e os médios, não dá lucro. Ou seja, eles estão vendo o Estado, o governo, como uma empresa que dá lucro para eles. Eles não estão pensando o Estado como a instituição responsável pelas vidas de empresários, trabalhadores, mulheres e homens. Eles estão brincando de governar. E isso não pode chegar aos municípios. Eles usam o discurso conservador como se fosse uma coisa positiva, de resgatar coisas boas de antigamente. Pô, vamos pegar coisas boas de antigamente, Cristiano? O preconceito com a mulher, o machismo, né? O racismo, que era mais forte, está se mostrando que não acabou, infelizmente. Não é isso? O racismo. É isso que tem as coisas tradicionais. Os conservadores querem manter as coisas mais. O negro no seu lugar, o branco no seu lugar. O pobre no seu lugar, o rico no seu lugar. Negro não pode ir para a faculdade, eles vão falar isso. Teve professor, Cristiano, teve gente que diz assim, para que pobre fazer faculdade? Quem é que vai trabalhar depois? Então eles acham que pobre não pode fazer nada. Que pobre é o que vai catar o lixo, é o que vai fazer a mão de obra pesada. Os caras não têm sensibilidade. Eu estou falando isso, Cristiano, sabe por quê? Você está falando com o negrão aqui, que é dislexo, e eu consegui estudar graças ao teatro que foi me apresentado há 35 anos atrás. E daí eu comecei a melhorar minha leitura, daí eu criei um personagem chamado Palhaço Ticulino, terminei meus estudos, fiz 3 faculdades. Eu fui salvo pela arte, pelo esporte, e hoje nós temos isso que pode ser usado, esse mecanismo na cidade, e salvar vários ticos por aí. O negrinho lá atrás, no início, que tinha vergonha de si mesmo, porque me convenciam que eu era inferior, que eu era burro, mas o conhecimento me libertou. O conhecimento falou, não, negrão é bonito, negrão pode, e vai. E eu me formei e não esqueci disso. Sabe por que eu estou falando isso, Cristiano? Porque tem muita gente atrás de uma postura polida e educada, mas com ódio racial, preconceito religioso, sabe? Um pensamento machista que usa a imagem sagrada, religiosa, para esconder seu ódio e fazer um discurso de terror para os pobres, para as pessoas carentes, para o pequeno empresário. Então, esse tipo de pessoa não pode chegar aqui. Eles estão, mas não pode chegar ao poder. Não pode, Rafael. E o discurso deles, pessoal, desconfia. Se alguém vir falar com você em nome de Deus, sabe, e te falar esse discurso político, desconfia que tem algo por trás. Quem tiver que falar política com você vai falar de política e vai colocar a posição. Eu estava nesse lugar nesse momento e estou aqui. Por exemplo, eu, Cristiano, sou filiado do PT desde 88. E o PT, eu sou petista, sabe por quê, Cristiano? Porque ele sempre defendeu os trabalhadores, foi a partir do governo
do PT, que eu tive a oportunidade de levar minhas filhas para a universidade, que eu vi vários jovens, alunos, que em tempos atrás não conseguiriam ir para a universidade, estão na UF, terminaram, e que hoje têm engajamento político, que buscam espaço. É por isso que eu sou PT, porque se o PT não defendesse isso, eu não seria PT. Eles acham que a gente é PT por causa da estrela, tudo mais, ou por causa da barba do Lula. Não, é por causa do projeto. Tem um projeto, tem um lado. E esse lado é o trabalhador, é o negro, sabe? É o LGBT, sabe? São as pessoas que precisam de mão e de oportunidade, que precisam ser abraçada para não deixar ser engolida pelo preconceito e o ódio desse pessoal que faz esse discurso fantasioso aí dos bolsonaristas. Agora a mesma pergunta para o deputado Cristiano, e é esse risco, né? Porque a gente sabe que o governo federal o Bolsonaro hoje ele tenta sobreviver, ele não governa, ele tenta sobreviver, o Zema tornando o Estado, o Zema se tornou, eu costumo falar, um capataz mais bem vestido do Bolsonaro, é um capanga do Bolsonaro, é para falar um português claro, correto, e qual que é o risco dessa turma assumir as prefeituras aqui do interior, estou falando de Santa Vitória, de Tuiutaba, Capinópolis, toda Minas Gerais, principalmente no interior, essa turma que geralmente está ali no PSL, no Novo, no PSC, e se, para combater essa turma, há sim a possibilidade de o PT fazer alianças, de uma frente ampla nos municípios. Deputado Cristiano. Só para lembrar, o PTB está junto, o DEM está junto, o Centrão está junto. Tem muita gente que está se fazendo de santinho, mas está junto com esses caras. Eu só queria voltar um pouco a minha fala, porque o Tico toca numa questão que é importante a gente discutir, né? E o PT nunca abriu mão de discutir, o PT nunca abriu mão de tratar e enfrentar o tema, que é a questão do racismo no Brasil. Né? A abolição acabou com a escravidão, mas não acabou com a sua obra, né? Nós vivemos aí os reflexos muito presentes. A gente fala, né, Tico? A gente fala lá, o Bolsonaro vem falar o seguinte: não tem racismo no Brasil. A maioria de quem morre é negro. Não tem racismo no Brasil. Cadeia está lotada de negro. Menores salários pagam os negros e mulher ainda pior. Menores escolaridades. Então, é muito recente ainda, né? A obra da escravidão, ela se faz muito recente ainda no nosso país. E a gente iniciava a conversa falando do que é um partido progressista, né? Ser progressista é romper e não conservar este modelo, como diz o Tico, e nós fizemos isso com as cotas. Pela primeira vez na história do Brasil, tivemos um número maior de negros nas universidades públicas do que em qualquer outro período da história do Brasil, sendo que os censos mostram que é a maioria da população, né? Então, a gente tenta romper com as estruturas que muitos não querem. Os caras acham absurdo, cara, que a vaga da Universidade Federal seja para o pobre. Eles acham absurdo, eles acham que é direito divino deles, né? Que isso foi desde que o Brasil foi criado. Então, a gente tem que fazer mesmo essa discussão. O que aconteceu nos Estados Unidos, acabou incendiando todo o país, com reflexo em outros países, cara, aquilo ali o negro brasileiro vive todo dia. É todo dia. Sabe o que acontece? A gente não vê a população ter aquele nível de indignação, os próprios negros, tipo, com todo respeito, que deveriam falar, pô, não vamos pôr fogo na Casa Grande, porque a Casa Grande ainda está aí, ainda está metendo um chicote no nosso lombo. Quer dizer, não é mais um chicote, agora é arma, é o tiro, né? Menina Ágata, João Pedro, Marielle, a gente podia listar aqui vários. E não há comoção no Brasil, reação no Brasil, como a gente vê quando ocorre um crime desse nível nos Estados Unidos. Até artistas, jogadores de futebol brasileiro, né, se manifestando contra o racismo, pelo que aconteceu com George Floyd, e legal, e tem que ser feito, mas quando morre uma criança negra no Brasil, e às vezes pelas mãos do Estado, nem um pingo. Nem um pingo. É por isso que nós somos PT, porque a gente nós vamos insistir nessas questões, nós vamos insistir nessa luta para dar voz a quem não dá voz. Eu não estou preocupado se o Tico vai vencer as eleições em Tuiutaba ou não. Espero muito que sim. O que eu estou preocupado se em Tuiutaba nós temos gente que tem a coragem, e vale para ir, vale para cidades mineiras, e claro, todo o Brasil, se tem gente que tem coragem de fazer esse debate aí na rua, com a direita,
com os movimentos sociais, os movimentos populares, e que tenha coragem de ter um programa que seja realmente ousado para o município, sabe? Nós não precisamos inventar a roda. No começo da conversa aqui, tipo, falava de farmácia popular, universidade, escola técnica, sabe, inserção da meninada, distribuição de renda. Tá aí o nosso programa de governo. É aquilo que nos levou à presidência da República por 4 vezes. O único partido que tem esse feito no Brasil é o Partido dos Trabalhadores. Desde que a democracia foi reaberta nesse país, o único partido que foi eleito presidente 4 vezes foi o Partido dos Trabalhadores. E numa eleição atípica, Rafael, porque nós disputamos todas as eleições desde 89, numa eleição atípica, que dão o golpe na Dilma, com Cunha, com acordo supremo e tudo, prendem o Lula liderando as pesquisas, tornam o Lula inelegível, trocamos a campanha de 40 dias, põe o Haddad para substituir. E quem vai para o segundo turno, e quem tem 47 milhões de votos, e quem faz a maior bancada de deputados nesse país, é o Partido dos Trabalhadores. E nós sabemos quem nos deu isso. E é por isso que nós sabemos em nome de quem nós precisamos continuar e permanecer a nossa luta. Isso que nós fizemos para o Brasil, queremos ter oportunidade para fazer em Ituiutaba. E desmancha, né, cara, derrete agora o discurso bolsonarista, né? Não tem toma lá da cá. Como não tem toma lá da cá? Negociou emendas bilionárias para aprovar a reforma da Previdência, e eu não vou fazer negociata. O centrão do Roberto Jefferson, do PP, está tudo agora dentro do governo Jair Bolsonaro. Que história é essa? Que história é essa aí dos ganhos, as fortunas ganhas pelo seu Flávio Bolsonaro? O cara é um gênio, cara, da economia, ele deveria ser ministro, porque ganhou grana e ficou rico no governo Lula, que quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil. Compreende? O discurso dos caras vai para o vinagre. De quem que era aquela cocaína no avião presidencial, os caras têm que explicar isso. E aí o governo agora fica derretendo sua popularidade, entrincheirado, em conflito com as outras instituições, bate o desespero. No desespero, daí os seus sobressaltos autoritários. AI-5, ditadura e coisa e tal. O problema é que ainda tem uma parte da turma, já tem os arrependidos, né, que já admitiram o seu arrependimento, mas tem uma parte da turma que é apaixonada, apaixonadíssima. É um negócio, assim, inexplicável. É a mesma turma que acreditou no kit gay, numa madeira de piroca, na terra plana, em Olavo de Carvalho, e os fundamentalistas, a galera ainda está aí. Graças a Deus, hoje já não são maioria. Mas o PT, para eu concluir essa minha fala, o PT tem 2 situações. A situação da consciência do seu legado, o que o PT já fez para o Brasil até hoje, e por isso foi eleito 4 vezes. E o desafio para o futuro. Qual que é o novo projeto do Partido dos Trabalhadores para um novo modelo de emprego, de renda, de combate à desigualdade? O PT tem que ser mais firme para falar em taxar grandes fortunas, numa revisão, reforma tributária que seja realmente solidária, no desenvolvimento sustentável, porque os caras estão metendo fogo e passando a boiada na Amazônia, no enfrentamento à violência, porque nesse país é o país onde o policial mais mata e também mais morre. Então, nós temos que acabar com esse negócio e tentar estabelecer uma cultura de paz de volta no Brasil, fazer a economia crescer de novo, nós sabemos como, e que o país volte a ser respeitado no mundo afora, porque para quem acompanha os noticiários internacionais, as opiniões dos principais líderes, cara, quem vai para fora tem vergonha de falar que é brasileiro. Nós viramos uma chacota, uma piada, o que não traz um ambiente favorável para o país receber investimentos, que também é um componente para a retomada econômica. Essa é a minha visão, que eu acho, da realidade de hoje e do que nos espera como desafio para o futuro. Interessante notar, porque realmente antes dos governos Lula, eu venho de uma família muito humilde, ninguém tinha feito uma faculdade. Para fazer-se uma faculdade, a pessoa tinha que... Era raro. Numa família de pessoas pobres, ter um formado era a grande excepcionalidade, a grande novidade. No governo Lula, um ex-catador de milho, um ex-pessoa que já trabalhou de chapa, como eu, pude fazer faculdade. Então, é coisa que a gente tem que ver o antes e depois. Isso é muito importante entender que Ituiutaba era uma antes do governo Lula e depois foi outra, com casas populares, universidades, e muita mudança aconteceu. Hoje Ituiutaba tem diversos bairros novos, graças ao governo Lula. Eu quero agradecer muito o deputado Cristiano Silveira pela participação. Muito obrigado, deputado.
porque eu gosto de atualizar as notícias aqui também para trazer informação fresquinha para a turma, né, gente? Mas, o Rafael e professor Tico, eu, cara, queria fazer minhas considerações finais sobre dois aspectos, né? O tempo é o dono da verdade, é o senhor da verdade. E com o tempo as coisas vão surgindo. O Moro, que era herói, e depois o vazamento do The Intercept mostrou o grande esquema de perseguição ao presidente Lula, e que agora rompe com o Bolsonaro, está fora, né, do jogo, do play por enquanto. Nós vimos aí, cara, o tanto de coisa que os caras mentiram contra nós, e a CPI da fake news, os processos no Supremo, no calcanhar dos caras, do gabinete do ódio. Caixa preta do BNDES, lembra? Tem que abrir a caixa preta do BNDES. Isso virou um hino na campanha, né, tio? Abriram a caixa preta do BNDES, o que encontraram? Nada, nada, nada. Então, assim, o tempo vai cuidando de muita coisa também, né? De ajudar a colocar as coisas no lugar e restabelecer a verdade, porque, infelizmente, nas guerras, a primeira vítima é a verdade. E, por fim, aí eu quero deixar esse recado para o professor Ticolino e para todos os amigos e amigas que estão aí prontos para a luta no ano de 2020, dizer que nós vamos estar juntos para pensar a cidade, fazer um bom diagnóstico, apresentar um bom programa de governo, conversar com as pessoas. Nós vamos fazer campanha, cara, sem comprar, sem chantagear, sem corromper, sem prometer, campanha lúcida, conversando com as pessoas de boa vontade, com os democráticos do município, e contar que, em consequência dessa boa campanha que faremos, a possibilidade de governar a cidade por pelo menos 4 anos. E aí nós vamos mostrar o modo petista de governar no município, e tenho certeza que todo mundo vai lembrar de Ituiutaba antes e depois do governo do PT. E aí eu desejo boa sorte ao nosso pré-candidato, que é o professor Ticolino, consolidando, né, a sua candidatura, consolidando as eleições, né, porque tem essa possibilidade da mudança da eleição para dezembro. Eu quero me comprometer a marchar ao seu lado e defender esses princípios, valores e esse programa para toda a população. Rafael, obrigado aí, parabéns pela mediação. Tico, obrigado pelo bate-papo de hoje mais cedo no rádio e agora também aqui na internet. Tamo juntos, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Dia 19, lá na Rádio Cancela, Luiz Carlos, nós temos a entrevista. Eu quero dizer que eu estou aqui e coloquei meu nome e agradeço aos companheiros que estão confiando em você, porque é uma coisa muito séria. Muitas pessoas, Cristiano, chegam até mim e falam: nós não queremos mais do mesmo, queremos algo diferente. Esse algo diferente é o que você disse, é olhar no olho, ter propostas lúcidas, e que não é fazer milagre, tirar coelhinho da cartola, é pegar o que tem de forma digna, propor um governo participativo, sim, você entendeu? Coletivo, conversar junto com os movimentos sociais e pensar em algo diferente. Então, a nossa proposta enquanto pré-candidato é isso, é dialogar com todos e dizer que o sol é para todos. Tá legal? Foi uma honra tê-lo nesse momento aqui, meu irmãozinho, tá? Que Deus ilumine e mantenha essa garra, meu presidente. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Abraço. Fique com Deus, abraço. A gente agradece muito a todos que nos acompanharam aqui do Pontal Popular. Esse vídeo vai continuar, essa live continua disponível para você que não acompanhou toda ao vivo, ela vai ficar lá disponibilizada no nosso canal. E é isso, curta a nossa página, compartilhe essa live, muito obrigado.